E aí, como é que vocês estão, meus amores? Mais uma noite de terça-feira. Estamos aqui de novo. Nosso compromisso de todas as terças-feiras à noite, nos encontramos aqui no mesmo bate-local. Hoje é dia da gente estar aprendendo, porque quem aprende não depende. Kelvin, beijo. Daci, beijo. Nilza, minha prima. Ana Mara, beijo para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Pedir a vocês para encaminhar essa live, como eu já vou começar pedindo para encaminhar essa live para mais pessoas. A gente já vai começar a falar do que a gente se propôs hoje aqui. Daqui a pouco eu vou estar chamando meus convidados. Saudades imensas de você também, meu amor. Nunca mais lhe vi. Apareça, viu? Saudade gigantesca de você, Dácia. Bora encaminhar essa live aí. A gente vai falar como os ciclos influenciam na nossa vida, né? Ó, Davi Silva, beijo. Davi Silva Oficial, beijo. Bom ter vocês aqui. Marísia, Sônia, Vitor, que bom. Que bom, Franci, que bom que vocês estão aqui. Pedir para vocês encaminharem, a gente vai falar dos ciclos, de que maneira os ciclos influenciam na nossa vida. Minha convidada Monique já está aí na live. Que bom, Rai, beijo, meu amor. Rai, tô lhe devendo uma visita, viu? Não tô esquecida, não. Mix Bastos. E aí, a nossa proposta de hoje é falar sobre os ciclos, né? A gente tem convidada, a gente tem Monique, a gente tem Rivail. Rivail acabou de entrar, já vou chamar aqui meus convidados. Enquanto eu já tô mandando aqui o convite para eles, vocês já vão encaminhando essa live, já vai apertando no coraçãozinho. Por que é que eu fico pedindo para vocês fazerem isso? Porque o algoritmo do Instagram entrega quando vocês fazem isso, quando vocês encaminham, quando vocês apertam o coraçãozinho, eles entendem que essa live é importante e chegue mais pessoas, tá certo? Então, por isso que eu faço esse pedido, que vocês encaminhem, tá bom? Beijo a todos que estão entrando aqui na live. Eu vou já encaminhar aqui para algumas pessoas, já vou chamar a Monique, já vou chamar a Rivail, para a gente poder já começar aí. Mandei um convite para a Monique, para a Rivail, e já vou encaminhando aqui para algumas pessoas, tá certo? Para a gente poder começar a aprender mais e mais. O Leite também entrou aí. Boa noite, Monique. Boa noite, Rivail. Como é que vocês estão, meus amigos? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Edilene. Boa noite, Rivail. Tudo Boa noite, ótimo, graças a Deus. Graças a Edilene. Boa Deus. noite, Rivaí. Monique, espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Boa noite ao pessoal que está chegando aí para a live com a gente. Que ótimo. Já estou pedindo aqui, Silvio. Boa noite. Estou Boa pedindo noite, aqui que o Silvio. pessoal César. encaminhe essa live para mais pessoas. A gente vai falar de um assunto bom, a gente vai falar dos ciclos, né? De que maneira os ciclos influenciam na nossa vida. Então, já pedi aí que o pessoal encaminhe. Vou fazer a mesma coisa aqui, pedir a Monique e a Rivail que façam a mesma coisa, que encaminhem para algumas pessoas aí, para que a gente consiga estar alcançando mais pessoas. É um assunto bom, né? É um assunto que influencia em muito na nossa vida, nas nossas vidas. Então, é bom a gente tá partilhando, né? Toda vez que a gente vai partilhando com o outro o nosso conhecimento, aumenta. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E assim a gente vai caminhando. Não é isso? É isso aí. Sueli, boa noite. Rafael, boa noite. Estou vendo que o pessoal está entrando, né? Então vamos já falar um pouco sobre esse assunto. Aqui tá mandando aqui para algumas pessoas, viu? Tô aqui, ó, apertando o dedinho enquanto estou conversando com vocês aqui. Eu tô apertando aqui o dedinho sem pena. Então a gente vai falar de ciclos, né? Vou começar a live me apresentando. Eu chego aqui e fico parecendo que todo mundo me conhece, né? Eu sou Edilene Sandes, filha amada do Criador, filha amada de Deus, e gosto muito de me definir assim.
Edilene Santos, filha amada de Deus. E tenho 2 filhos amados de Deus aqui comigo, fazendo essa live. Vou pedir que eles falem dele, que Monique e Rivail se apresentem, porque as pessoas que não me conhecem passam a me conhecer e a mesma coisa acontece com vocês. Legal, ótimo, gente. Eu me chamo Monique Mendes, sou de Florianópolis, Santa Catarina, aqui do Sul. Também sou filha amada de Deus, sou imagem e semelhança do Criador. E atualmente eu estou terapeuta, coach, mentora, atuo no desenvolvimento pessoal, marketing digital, trabalho com reprogramação de crenças, desbloqueios, sou especialista em PNL, que é programação neurolinguística, e estamos aí sempre buscando conhecimento, evoluir como pessoa e estar sempre buscando fazer a vontade de Deus, cumprir meu propósito nessa terra. E é isso. Top, top, top. Não estou te ouvindo, Rivail. Acho que está mutado. Opa, agora sim, né? Me ouvindo bem? Tudo bem, agora sim. Sim. Legal. Então tá. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos aqui, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rivail, sou imagem e semelhança do Criador, um filho amado de Deus, eu me sinto amado. E isso é o que me faz viver, né? Desfrutar da vida. Então, mais uma vez aqui, gratidão por estar nessa jornada, né? Eu estou atualmente terapeuta, né? Terapeuta, inclusive, é uma das coisas que a gente vai falar, porque é uma maneira da gente servir na vida. Servir a nós mesmos, aprendendo, né? Aprendendo a desfrutar da vida, a conhecer de si mesmo e aproveitando essa jornada, né? Eu me especializei em medicina chinesa, em hipnose, PNL, e toda essa jornada que eu tenho me fez tornar um terapeuta que é cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas é as maiores dádivas que a gente tem, que a gente pode servir as pessoas, ser servido, né? E nos colocar à disposição aqui, né? Que nós estamos fazendo, é um modo de servir pessoas, né? De poder estar compartilhando aquilo que a gente recebe, né? Porque nada é nosso, a gente recebe e compartilha, como uma fonte, né? E quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Então somos como os canais de luz, né? Que recebe e não fica só pra gente. Então, mais uma vez, gratidão e estamos aqui. Isso que nos faz, é o combustível para a nossa vida. É isso aí. Top demais. Eu vou dar uma chacoalhada no povo que está aqui, que veio prosar conosco. Eu vou dar uma chacoalhada. Eu vou começar com perguntas, né? Você consegue imaginar sobre o que a gente vai abordar nessa live? Porque a gente botou lá em cima que a gente vai falar de ciclos. Mas você consegue imaginar sobre o que a gente vai falar nessa live? Pensa aí se você consegue imaginar. Se sim, se não. Talvez a maioria não saiba. Então, bora lá continuar com as perguntas, né? Continuar com as perguntas para fazer você pensar um pouco. Eu vou te dar uma chuva aí de perguntas. Vou te dar uma chuva de perguntas, né? Como você está? Como você está? Se você olhar para você hoje, como você está nas suas áreas, nas áreas da sua vida? Na área sentimental, na área financeira, na área profissional. Como é que você está? Pensa aí. Responde aqui no chat se você quiser. Se quiser colocar aí, pode colocar. Se não, vai só pensando. Você sabia que todas as áreas da sua vida são regidas por ciclos e por suas fases? A vida é cíclica, e a gente fica falando o tempo todo, a vida é cíclica, a vida é cíclica. É só uma fase. Mas você sabia, aí Sandrinha botou que não, né? Você completa, lá vai mais uma pergunta, viu? E essa é pesada. Você completa os ciclos que começam na sua vida? Ou você é aquele tipo de pessoa que começa uma coisa e já larga, já parte para outra, sem nem aprender? Então, você completa os ciclos que começam na sua vida? Você sabia que para você alcançar o descanso, que a gente fala de desfrute, de descanso, para você alcançar isso nas áreas da sua vida, você precisa cumprir um ciclo?
Se você cortar aquele ciclo, se você quebrar aquele ciclo, você não consegue avançar. Sabia disso? Então, a gente precisa aprender sobre o ciclo, né, sobre os anos, sobre o ciclo dos anos. A gente precisa entender como contá-los. A gente precisa ter isso de maneira clara para a gente alcançar a prosperidade, para a gente alcançar o entendimento, para servir de aprendizado. A gente precisa entender que na vida as coisas precisam cumprir ciclos. As coisas precisam cumprir ciclos. E se você consegue respeitá-los, você vai governar e você vai colher os frutos. Porque tudo que a gente vai semeando, a gente vai começar a colher um dia. Então, a gente precisa aprender que a gente tem que cumprir ciclos na vida, né? Para a gente poder alcançar a prosperidade. E quando a gente fala de alcançar prosperidade, eu não estou falando somente de riqueza e de dinheiro. É muito além disso, né? É a prosperidade em todos os caminhos da nossa vida. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar nessa live. A gente vai estar falando de um tanto de coisa, esclarecendo aí um tanto de perguntas. E eu sei que se vocês começarem a fazer perguntas aí, eu já sei que tem um tanto de gente com pergunta pronta aí, assim, poxa, Edilene, e onde é que teve origem essa questão de ciclos? Como é que você vai fundamentar isso? Eu sei que muita gente está aí com vontade de perguntar e vocês estão sem perguntar. Mas eu vou aproveitar e vou pedir a Monique para ver se Monique ou Rivaí, acho que a Monique pode falar para a gente onde teve origem essa questão dos ciclos, né? Qual a fundamentação que a gente tem? Agradecer também ao pessoal todo que está entrando aí. Estou vendo um tanto de gente entrando. Obrigado. Vi aí Loura, vi Luana, né? Barreto. Estou vendo um tanto de gente. Muito obrigado. Não sei se teve perguntas, não apareceu para mim. Apareceu aí para Monique Rivail. Eu estava falando... A Sandrinha colocou que não sabia. Ó, Sandrinha, você está no lugar certo com as pessoas certas. Também a nossa mentorada, né? A Sandrinha, a Sueli, a Rai. Gratidão aí pela presença. Gratidão. Podem mandar perguntas para nós. Vamos lá. Então, gente, vamos falar um pouquinho de ciclos. Ó, a Sandrinha colocou, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre ciclo. Olha só. Então, vamos lá. Gente, ciclos não é a gente que está criando isso, não é a Edilene, nem o Rivail, nem a Monique que estão criando essa metodologia. Os ciclos, eles foram estabelecidos por Deus, é um princípio de Deus. Então, a gente extraiu esse conhecimento lá da Bíblia, da palavra de Deus, está em Deuteronômio e em Levíticos. Nesses dois livros, né? Fala muito sobre ciclos. Ciclos são a maneira como Deus age, como Deus se manifesta. Então, lá na palavra de Deus, diz que Deus age através de ciclos de 7. Ciclos de 7 dias, 7 semanas e 7 anos. Né? Então, ele instituiu esse princípio para o povo judeu e permanece até hoje, porque um princípio é imutável. Então, serve para a nossa vida hoje. Não é à toa que os judeus são o povo mais rico do mundo, porque eles seguem esse princípio muito a sério. E o fato de a gente não ter esse conhecimento, não ter esse discernimento, faz com que a gente não consiga discernir, não consiga completar os ciclos, e por isso que muitas vezes a nossa vida não flui, algumas coisas não acontecem, né? Por isso que a gente não prospera, não tem êxito nas áreas da nossa vida. E quando a gente entende sobre os ciclos, a gente pode se preparar, né? A gente passa a entender a maneira como Deus age, porque Deus age através desses ciclos. Então, os ciclos, eles são processos, são fases, é a maneira como Deus usa o tempo. Então, Deus, ele podia ter feito todas as coisas em um dia só, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele podia ter criado todas as coisas em apenas um dia. Mas ele escolheu, né, criar em 7 dias. Sendo que no último, diz na Bíblia que ele descansou. Mas no hebraico, descansar significa desfrutar. Então, para que a gente possa também desfrutar, a gente precisa completar os ciclos. Então, extraímos isso da palavra de Deus.
quando a gente entende sobre os ciclos, a gente pode entender que Deus se manifesta através de ciclos, Deus age através de ciclos, e entender sobre isso faz com que a gente se prepare, né? Faz com que a gente entenda, faz com que a gente possa discernir o tempo e vai fazer com que a gente sofra menos, né? E a gente vai falar hoje aqui de todas as etapas para que vocês possam ter mais clareza. Eu acredito que no final dessa live vocês vão ter clareza sobre todas as fases do ciclo. Ficou claro? Coloque aí se ficou claro. Qualquer dúvida, vão falando. Depois também, quem quiser algumas referências, a gente tem também todas as referências bíblicas. Mas é só abrir lá as páginas de Deuteronômio e de Levítico que vai ver que tem muitas ordenanças de Deus a respeito desses ciclos. Tem uma pergunta aqui. Oi, Edilene. Tem uma pergunta da Samile. Você vai responder agora ou mais para frente? Pergunta, deixa eu ver aqui. Isso. A Sandrinha está dizendo que ficou. Certo. A Samlia Galvão botou, mas, por exemplo, se estou em um relacionamento que digamos que não é agradável, não é bom encerrar o ciclo e logo depois pode ser importante para as duas maneiras, no caso, Samli que colocou. Você quer responder, Monique, ou eu respondo? Mas, por exemplo, eu estou em um relacionamento que digamos que não é agradável, não é bom encerrar o ciclo. A gente pode dar a nossa opinião, né? Fala, Edilene. A Edilene tem... Pode falar. Certo. Olha só, Samli. Os ciclos que a gente tá falando são ciclos diferentes desse que está sendo abordado aí. Mas falando como o Monique se expressou, a gente pode dar a nossa opinião. Toda vez que a gente está em alguma coisa que não está sendo agradável, a pessoa mais importante da sua vida, quem é? É você. Então, se a pessoa mais importante da sua vida, que é você, está em um lugar que não lhe agrada, aquele lugar não lhe pertence. Né? Mas eu não sei se isso é o que você deseja ouvir e nem se isso é o que você pensa, entendeu? Mas é basicamente por aí que a gente vai. Né? A gente tem que estar sempre colocando a gente como a primeira pessoa, a pessoa mais importante. Agora, a gente não desvia, nós três aqui, a gente não desvia do alvo que é Cristo. Então, nós três aqui, nós somos cristãos, né? A gente acredita em Jesus Cristo e a gente perpassa pelos princípios de Jesus Cristo. Então, se é um relacionamento, e aí a gente vai falando se é um relacionamento e você percebe que não está agradável, mas que você tem condição, né, de buscar maneiras para que esse relacionamento se torne agradável para ambos, que você procure. Entendeu? Então, é basicamente, Samli, nesse sentido. Eu não sei se ficou claro, né? Mas também basicamente assim. Vai, Monique. Para Sami, né? Fica até o final da live, que eu acho que vai clarificar também depois que a gente falar sobre as fases. Porque a gente vai estar falando de cada fase e aí a pessoa vai entender em qual momento da vida ficou essa falha. Né? Porque os nossos relacionamentos também passam por essas etapas. E aí, quando uma etapa dessa é quebrada, é por isso que o relacionamento não está indo bem. Aí, no final, ela vai poder ter uma maior clareza. Né? Isso. Basicamente isso aí. Isso mesmo que eu estava pensando em falar também, que a Monique falou. Porque, assim, como são fases, então, às vezes, esse estado de não estar agradável, às vezes é só uma fase. Às vezes, ela é possível tornar agradável mais à frente, né? Então, às vezes, não é o fim do ciclo, mas sim um contorno, né? Uma fase que ela vai passar e pode até se tornar mais fortalecido o relacionamento, mais adiante, né? Tendo princípios, com certeza, né? Mas que nem a Monique falou, aguarda até o final que você vai clarear mais ainda. Não vai. Então, como a Monique falou, né? Os ciclos se completam a cada 7 anos. A cada 7 anos se completa o ciclo. Mas se a cada 7 anos se completa um ciclo, qual seria o primeiro ano? Né? Esse primeiro ano seria o primeiro ano de quê? Hora que a gente volta e meia, e a gente vive falando disso,
E a gente já tem esse drive já instalado, que quem aprende não depende. Então, o primeiro ciclo aí, o primeiro ano, é o ano do aprendizado. Então, no ciclo de 7, o primeiro ano é o ano do aprendizado. A maioria das pessoas só quer ganhar, não quer aprender, só quer tirar vantagem em tudo, não quer aprender, não liga com o aprendizado. E aí está o grande erro. Né? Muitas vezes a pessoa acabou de entrar no trabalho e aí tem uma outra proposta ganhando R$ 100 a mais. Você nem aprendeu aqui e já quer trocar. Então, primeiro você aprende. Você não precisa ficar lá preso a vida toda. Mas você tem que adquirir esse aprendizado para ir mudando de fase, para você ir evoluindo. Então, quem faz isso com frequência, né, de estar aprendendo, aprendeu, mudei de fase, vou mudando de fase, quando a gente está falando de ciclos, vai crescer exponencialmente, a gente vai ver lá na frente. Né? Vai crescer. Agora, se você quebra um ciclo, se você nem aprendeu ainda e você já está querendo trocar, você está quebrando o ciclo, você fica indo e vindo. Você não consegue avançar. Então, o aprendizado é o mais importante. Tem pessoas que estão, por exemplo, é o primeiro ano de casado e não curte aquilo ali. É o ano de aprendizado. É o primeiro ano de seu filho e você não curte aquilo ali. É um ano de aprendizado. Então, a gente vai aprendendo com as coisas que vão nos aparecendo. E aí, a gente vai crescendo cada dia mais. A gente precisa entender que o aprendizado é muito importante. Muito importante. E você tem que entender que o que você tem que fazer, todas as coisas que você tem que fazer, seja no trabalho, na sua vida, o mais importante é você aprender. E se você conseguir instalar o drive, que quem aprende não depende, aí a coisa começa a fluir muito, né? Você vai começar a se sobressair em qualquer lugar, né? Você vai estar rampando em todos os níveis. Você precisa instalar isso. Quem aprende não depende. É melhor eu aprender e aí eu vou avançando. Então, a gente diz muito hoje, antigamente a gente ficava achando que o bom era ser especialista, né? Você aprendia uma única área. E agora a gente já aprendeu que o bom é ser generalista. É você entender de tudo um pouco. De tudo você entende um pouco. Então, você vai adquirindo conhecimento e você vai mudando de fase. E aí, assim que você cumpre o primeiro ciclo, que é o ciclo de aprendizado, né? O primeiro ano, que é o ano de aprendizado, vai vir o segundo ano. E qual seria esse segundo ano? Qual seria esse segundo ciclo, essa segunda fase? Rivail pode aí nos ajudar, né, falando um pouco sobre isso. Boa noite a todos que estão entrando, viu? Bom, encaminha aí para mais pessoas, aperta o coraçãozinho, encaminha a live para mais pessoas, se estiver fazendo sentido. Qual é esse segundo ano? Qual é o segundo então, Rivail? imaginando que Segundo ano do ciclo. imaginando que esses ciclos tivesse assim, a partir do primeiro, né? E aí o segundo ele vem como um código, né? Que às vezes a pessoa assim fala, eu cumpri o primeiro ano, então, né? Ok, ótimo. Agora o que tem que fazer? Vamos para o segundo ano. O segundo ano é o quê? É o servir, né? Ou seja, é o serviço. Que o primeiro, como foi o aprendizado, o segundo agora é hora de trabalhar, né? De pôr o segundo ano para poder servir. Eu até lembro que quando eu abri o consultório, né? O primeiro ano assim, já eu estava querendo colher. Eu fiquei, olha, não é bem assim. Aí tive que seguir esse ciclo e falar, pô, tem todo um processo. Então, aí quando chegou no segundo ano, eu já comecei a aprender mais. Eu falei, agora entendi o que é servir. Né? Então, assim, às vezes, você acha que está trabalhando o primeiro ano, né? Aí já ficou bom naquilo que fez, então acho que já dá para sair, quero receber, né? Já trabalhei o primeiro ano, então na verdade não é assim, né? Ou seja, depois que a gente ficou bom, né? A gente tem que ralar e aí sim começar a servir, né? Começar a servir, porque assim, não tem como pular etapa, né? Senão a gente já queria, já está começou e já está querendo lá na frente, lá já desfrutando, e não é bem assim. Então, não é porque a gente já dominou uma fase que a gente vai parar. Então, assim, o aprendizado vai fazendo a gente crescer, né?
Então, quando a gente respeita a fase, quer dizer que a gente não está com pressa. A gente precisa aprender que cada fase tem um processo, tem algo a ser feito ali, né? Então, assim, entender o ciclo, entender como esse ciclo funciona, né, vai fazer a gente, às vezes, trabalhar duro, trabalhar mesmo, e às vezes não vai colher o resultado. E aí, às vezes, de não colher o resultado, é onde as pessoas fazem o quê? Acabam desistindo, né? Acredito que alguém aqui talvez já tenha acontecido isso, né? Trabalhou, né? O resultado não apareceu, então vou desistir. Mas na verdade não é assim. Na verdade, assim, a gente precisa olhar que tem próximo ao nosso lado, né? E esse próximo quem que é? É nossa família, é amigos, é vizinhos, né? Ou seja, e onde a gente pode servir? Só em um lugar? Não, né? A gente pode servir na rua, na igreja, é, sei lá, no supermercado. Por quê? Por que que esse servir? É uma maneira de servir a Deus, né? O servir, ele inclusive vem na terapia, a terapia tem em grego, quer dizer terapia, que terapia quer dizer servir, né? Aquele que serve a Deus. Então, quando a gente serve, a gente está fazendo o quê? Pegando aquela bênção que nós recebemos de Deus e nós passamos adiante. É uma maneira de nós recebermos a glória de Deus, né, de Deus, nosso Pai, na nossa vida, e a gente servir com alegria. É aquela fase de servir. Então não adianta ficar querendo receber, né? Que nem, às vezes as pessoas falam, eu estou pedindo, eu não recebo. Mas a fase é de servir, né? Então assim, já está sendo um canal para servir. Então, ou seja, a gente tem que saber que Deus é suficiente na nossa vida, né? Já estarmos satisfeitos, a gente já está num processo de servir ao próximo, servir quem está precisando, né? Imagina quantas pessoas no mundo, ou seja, a maioria das pessoas no mundo servindo, como é que seria o mundo, né? Não só ficar esperando, pedindo. Então, o servir é uma dádiva e é uma fase que, bem observada, vai fazer a gente avançar cada vez mais. Verdade. Top demais. Quando a gente serve com alegria, a gente se sente tão satisfeito, né? Quando esse servir é nato nosso, né? Que a gente entende que a gente tem que estar seguindo. E tem um código que diz assim, melhor é o que serve, né? Melhor é o que serve. Então, se você Eu consegue aprendi, servir... nessa fase de aprendizado, eu aprendi assim, servir para ser bom servidor. Se não servir, não serve para nada. Não servir, né? Tem outro que diz que quem não serve para servir, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Tem um que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, quando a gente entende que servir é uma dádiva, é bom a gente fazer isso, a gente faz isso com alegria, a gente fica muito mais satisfeito. Então, você gera valor, né? Você gera valor na vida do outro com o que você aprendeu. No passado, a gente tinha muitas coisas de estar escondendo todo o conteúdo, de não estar falando. A gente tinha um conhecimento, não partilhava e não servia ao outro. Hoje, não, a gente entende que servir, bom é o que serve, né? Maior é o que serve. Por isso que a gente vive dizendo que a gente está transbordando, porque qualquer conhecimentozinho que a gente tem, a gente já quer falar. Ninguém quer morrer cheio, a gente quer passar esse conhecimento para mais pessoas, né? E quando a gente fala do servir, que foi a segunda parte, né, que foi o segundo ano, a gente vai dizer, poxa, o primeiro ano foi o aprendizado, o segundo ano foi o serviço, que é o servir. E o terceiro ano, essa terceira parte do ciclo, o que vai ser? Pedi a Monique para nos falar dessa terceira parte do ciclo, né, que a gente já falou de aprendizado, de serviço, o que é essa terceira parte? Então, a terceira fase é alianças. Então, são as conexões. Depois que a gente passa, né, depois que a gente domina um determinado assunto, que a gente passa a servir, a gente começa a atrair pessoas para a nossa vida. Então, é um ano de muita consolidação, que a gente passa a atrair essas novas amizades, pessoas que vão caminhar conosco. Começa a aparecer também parcerias para negócios, parcerias empresariais, também pessoas que vão caminhar, que vão estar nos auxiliando nessa jornada evolutiva, espiritual, né?
Então, se acontece alguma falha nas etapas anteriores, muitas vezes também nessa etapa de aliança acontece um rompimento. Então, acontece também de empresas fecharem, de relacionamentos, né, de divórcios, acontece de fechar a empresa, porque aconteceu alguma falha nas etapas anteriores. Então, é um ano decisivo na questão das conexões, das amizades, na consolidação de relacionamentos. Beleza. Né? É o ano da aliança. Né? E Da aliança. observe que a gente bota a aliança na mão esquerda, né? É o ano da aliança, completar o ciclo, né? O ano de fazer as conexões, né? Consolidar a aliança, né, Ivail? Consolidar. E aí a gente já ouviu dizer, a gente ouve falar de compromisso, né? De aliança. E a gente ouve dizer também que o quarto ciclo, o quarto ano do ciclo é um ano de atitude e de oportunidade. Mas e o que é isso mesmo? Quando a gente diz assim, um ano de atitude e de oportunidade. Ivail, Pois é. O que é que vem a ser isso quando a gente diz um ano de atitude e de oportunidade? Pois é isso mesmo, assim, ó, só quem é digno de fazer aliança, né, de alcançar essa aliança, pode chegar nessa que nós chamamos da quarta fase, que é o ano da oportunidade, né? Ou seja, que nem o Muniz falou, né, fazer aliança é fazer conexão. Então, como são essas conexões? Conexões felizes. Para quê? Porque essas conexões felizes, elas atraem oportunidades, né? Mas isso vai depender do quê? Da nossa atitude, né? Assim, tem muitas pessoas que reclamam, eu não prospero porque tive tanta oportunidade, né? Mas aí, como é que a gente às vezes já viu, né? Eu já vi muitas vezes pessoas que falam o seguinte, né? Fulano teve as mesmas oportunidades que eu, né? E a fulano conseguiu, eu não consegui. Ué, só se perguntar por que você não conseguiu. Você colocou pressão, você teve as mesmas atitudes que a pessoa, você fez movimento? A pessoa não, Então, oportunidade se cria, né? Não é assim, vou ficar esperando a oportunidade. Não adianta ficar esperando, a oportunidade se cria. Né? Então, esse quarto ano, a gente já começa a ver resultado. Né? Os frutos ainda não estão prontos, mas a gente já começa, quando a gente começa a ver o frutinho lá, assim, na árvore, né? E já começa a falar, opa, é aí que é hora de acelerar, né? Então, ou seja, os desafios vão acontecer, mas a gente precisa saber que desafio é como pressionar uma mola, né? Você vai pôr pressão ali, mas ela vai te jogar para cima, né? Então, se você está nessa fase, né? As pessoas vão chegar, vão te provar se você está mesmo pronto para poder receber essa oportunidade, se você cumpriu a fase. Então, ou seja, é hora de fazer bons negócios, né? Então, assim, se a gente já tem oportunidade, é porque já tem boas alianças. Então, ou seja, essas alianças vão tornar cada vez mais forte, né? Porque quando eu tenho uma aliança forte, oportunidade não vai faltar, com certeza. E aí, a gente já está aí, ou seja, mais de meio caminho andado, né, dos ciclos. Então, já está no caminho certo. Então, pressão, se sentir pressionado, é hora de botar mais pressão ainda, que é o que a gente fala. Né? Não é hora de parar, né? Ganhar mais altura. Beleza. Então, nessa fase, você vai fazer bons negócios e vai avançar nas alianças, né? Então, você já passou pelo aprendizado, pelo serviço, pela aliança, pelas conexões e vai continuar mudando de fase. Você vai continuar avançando. E aí, a gente diz assim, poxa, já passei por quatro fases, né? De um ciclo de 7 anos. E qual seria esse quinto ano? O que será que esse quinto ano me espera? Né, Monique? Como é que eu vou lidar com esse quinto ano? Gente, esse é o ano mais difícil, hein? É o ano mais difícil, porque é o ano da perseverança. Então, como o Rivaio falou, a gente já começa a ver o fruto. Mas naquela hora ali, a gente olha para o fruto, mas ele não está maduro ainda, ele está no pé. Só que aí tu já está no quinto ano. E aí tu não colheu ainda todo o investimento que você fez. As pessoas já começam a te questionar, né? Todo mundo já começa aquela cobrança. Então, esse é o ano mais difícil, porque é o ano das provações, começam a aparecer as dificuldades. É o ano do teste, né?
É o ano que Deus está vendo se a gente vai realmente ser forte para ir para o próximo nível. É um ano decisivo. É o ano que muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz. Então é nesse ano que as pessoas acabam desistindo. E é o ano que elas estavam quase chegando lá e muitas vezes elas decidem recomeçar, né? Então é o ano que elas regridem, é o ano que elas resolvem recomeçar e era o ano de perseverar, né? Então esse ano não é para qualquer um. Esse ano, né, o quinto ano, é o ano que a pessoa tem que estar bem firmado na rocha, é o ano que a pessoa tem que estar com a identidade bem ativada, com o olho no alvo, tendo clareza de qual é o seu propósito, tendo clareza de qual é o seu alvo, porque quando ela reforça isso todos os dias, quando ela sabe quem é, quando ela sabe do porquê ela nasceu, é muito mais fácil dela perseverar nesse ano. Porque senão ela vai acabar se vitimizando, vai acabar olhando para a sua capacidade, olhando para as suas fraquezas, e aí nesse momento ela desiste. Então a minha dica é fortalecer bastante a identidade, olhar para o alvo, olhar para quem te chamou, porque aí sim você vai conseguir passar por esse ano com êxito, e somente quem passa por esse ano difícil das provações é que vai para o próximo nível, é que vai colher algo extraordinário. Então só vive o extraordinário quem passa pela provação. Então esse é o ano do teste. E aí a gente vai para uma das melhores fases, né? A gente vai para os últimos 2 anos que a gente começa a colher. Top, é isso mesmo. Rivail falou aí dos frutos, né? E aí a gente está vendo lá os frutos, e bem bom diz assim, se você não perseverar, você não vai ver aqueles frutos crescerem. É como se eles pecassem, né? Quer dizer assim, pecou, ficou, caiu do pé, né? Não foi à frente, não vingou, porque você não perseverou. Então, o que Monique falou foi muito bem colocado. Se você não persevera, você não vai alcançar o extraordinário. O que é que você tem que pensar? Poxa, eu estou vendo aqui os frutinhos, está começando a vir, são micro resultados, mas isso não é nem a sombra do que há de vir. Não é nem a sombra do que há de vir. Então, quando a gente passa pela perseverança, aí a gente vem para o quinto ano, né? E o que vem a ser, o quinto ano, o que vem a ser sexto ano? Sexto. Que o quinto foi a perseverança, né? E que a gente falou, não é nem a sombra do que há de vir. Do que há de vir. O que vem a ser esse sexto ano? O sexto ano vai ser o ano do crescimento exponencial. Então, é aí que você começa, e eu tenho uma palavra que eu gosto demais, que é rampar. É aí que você começa a rampar, né? Na exponencialidade. Então, é a dobra da dobra. É quando você começa, a gente está chegando para os 2 últimos anos, é quem conseguiu passar pelas outras fases, né? Quem conseguiu passar pelas outras fases do ciclo, que chega nesse ano, chega com um pensamento diferenciado. Ah, é um milagre? Não vai acontecer. Foi um milagre que eu já estou... Não vai acontecer nenhum milagre desse ano. Você não alcança a exponencialidade se você não tiver passado pelas outras fases. Então, não tem como você passar, né? Pulando fases. É como no videogame. Quem já jogou, né? Quem joga em videogame sabe que tem que passar de fase. Para passar de fase, você tem que cumprir algumas etapas. Tem que ter alguns conhecimentos, algumas etapas. Então, as pessoas que conseguem chegar no quinto ano, né? Que conseguem chegar no quinto ano, no sexto ano, no ano da exponencialidade, né, do crescimento exponencial, elas conquistam um drive de prosperidade, um pensamento diferenciado muito rápido, né? Eles conseguem crescer muito rápido, porque já virou a chave aqui. Então, promover essa mudança é fácil? Não vou dizer que é fácil, porque você precisa querer, tem que partir de você, né? E existem fatores que a gente vive falando o tempo todo, que influenciam também nessa questão. Então, são fatores que estão diretamente influenciando a gente a essas adaptações. As pessoas que a gente se conecta é uma delas, né? A gente não pode estar conectado com pessoas, a gente está querendo crescer, a gente está querendo mudar de fase
e eu vou me conectar com pessoa que não está querendo o meu crescimento, se a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive? Então, eu tenho que estar próximo de pessoas que querem que eu avance, que estão no mesmo propósito, na mesma direção. A outra coisa é o ambiente, né? O ambiente que a gente está inserido. E a gente vem falando disso o tempo todo. Se aquele ambiente não está adequado para o que você tem como alvo, então você precisa sair daquele ambiente, né? A mudança é interna. Primeira coisa, você tem que querer que aconteça isso. Quando você passa por isso, quando você consegue romper isso aí é um abraço, como diz, é um abraço, meu amigo. É crescimento exponencial, não tem como você esperar uma ou outra coisa. Você vai até achar que a coisa não está... meu Deus, como é que eu estou rampando tanto assim? Como é que eu estou crescendo tanto assim? Mas naquele ciclo, você já está no 6º ano, já está na fase exponencial, e aí é só crescimento, né? É só crescimento mesmo. Mas tem que estar com essa chavezinha virada, já tem que estar com esse pensamento diferenciado, né? Para o drive do crescimento. Então, quando a gente entende que a vida tem fases e o 7º ano está chegando, a gente está falando que tem fases, passei pelo 6º agora, né? Como seria, né, esse 7º ano para a gente completar um ciclo, né? O que a gente vive nesse 7º ano? Me diz aí, Rival, o que a gente vive nesse 7º ano? Pois é, Marcos, né? Tobesdeb, Rosilane, E a gente sabe que para tem só tantos todos ciclos, fecharem. né? De 7 anos, né? Um que a gente está, por exemplo, é os 7 dias da semana, né? A gente tá... Então, esse 7º ano, aqui do que a gente está falando, eu vejo assim, eu uso inclusive esse drive que já está instalado, que é o seguinte: o fim é melhor que o começo, né? Se o ciclo termina no 7º ano, então o que acontece? É o momento em que a gente já colheu o fruto, já experimentou, né? Viu que o fruto está bem doce, valeu todo o trabalho desde o primeiro ciclo, e agora é hora de descansar. E como que é esse descanso? Né? Esse descanso é uma recompensa, né? Que está reservado porque nós construímos tudo no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar aqui. Então, o descanso, né, em hebraico, quando Deus fez todas as fases, né, por ciclo, então ele está em desfrutar, ou seja, é o desfrute, que foi como Deus fez, né, depois da criação, né, o 7º dia foi para descansar, ou seja, até tem quem pensa que tem que aguardar 7 dias para poder descansar. Na verdade não, a gente precisa entender que esse desfrute ele precisa ser na nossa vida, né, ele pode existir todo dia. Então, Deus quis o quê? Que o homem, depois de passar por todo o processo da criação, então o que ele tinha que fazer? Descansar, né? Um ano que precisa parar, né? Por quê? Porque vai iniciar um novo ciclo, né? Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa chega a 70 anos, são 7 ciclos, né? São 10 ciclos de 7 anos, né? Na verdade, né? Então, se a pessoa passou por esses ciclos completos, né? Aí ele entra numa vida de descanso. Mas as pessoas que, por exemplo, não, ficaram pelo caminho e não completaram esses ciclos com, com a fase que precisava, né? Ou seja, com aquilo que precisava naquela fase, ele não vai conseguir descansar, né? Na verdade, né? Vai sentir que está faltando alguma coisa. Então, ou seja, é preciso a gente fazer com que a gente consiga chegar até o final para ganhar uma medalha, seja de ouro, de prata ou de bronze, né? E de que vai depender essa medalha? Vai depender de como a gente se dedicou em cada ciclo, ou seja, as pessoas que tiveram que deixar pelo caminho, as coisas que ficaram para trás, né? Tiveram que abandonar coisas para quê? Para a gente chegar aonde a gente queria. Então, quando a gente entende que Deus, né? Deus fez tudo para a gente viver cada fase de forma leve, né? Aprendendo a contar cada ano, né? Identificando qual etapa que a gente está, usando a energia para avançar nos desafios. Então, tudo isso vai fazer com que a gente desfrute da vida, né? Então, assim, todo ciclo, na verdade, a gente tem que comemorar, como ciclo de aniversário, né? Às vezes um ciclo da empresa,
Ou seja, cada ciclo é importante comemorar, porque a comemoração é um desfrute. Para quê? Porque vai parar? Não, porque vai vir um novo ciclo, né? Então, quanto mais a gente comemora um ciclo novo, um ciclo que se completou, a gente está dizendo que a gente já tem experiência para ir para a próxima fase e iniciar um novo ciclo. E quem está pronto aí para ir para a próxima fase? E aí, quem está pronto para ir para a próxima fase? Para a próxima fase, né? Você já consegue contar os anos do ciclo? Você sabe fazer isso? Você consegue identificar, né, em que ciclo você está, em que etapa você está, né? A gente tem que usar toda a nossa energia para cumprir os desafios, para mudar de fase, para estar avançando fase a fase. Ó, o seu Eli já botou aí eu, ó. Sueli anotou aqui. Tá vendo? Qual a sua E a fase, Sueli? Sueli conseguiu identificar os ciclos em várias áreas da vida dela. Eu li ali que ela, no marketing digital, ela está no primeiro ano, que é o ano de aprendizado. Então, ela já sabe que o próximo ano vai ser o de servir. Então, ela sabe que ela tem que gerar valor, que ela tem que estar servindo. Agora, né, abriu a mente dela. Ela tem o conhecimento agora para cumprir, para seguir os ciclos. É isso aí. Top demais. Vocês têm perguntas? Se vocês tiverem, façam aí. Se ficou alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, né? Se vocês querem que a gente clarifique mais sobre algum ciclo, né? Sobre qualquer ano do ciclo, podem fazer, podem perguntar aí, que a gente está aqui para tirar dúvida, né? Casos para clarificar aí, porque a gente sabe que quando a gente aprende, a gente não depende, né? E fazer perguntas é sempre muito bom, porque não deixa dúvidas, né? Toda vez que você consegue perguntar, a gente vai clarificando essas coisas na nossa cabeça, e é muito bom quando a gente clarifica aqui. Isso, Trindade. Obrigada, Su. Beijo, meu amor. A Samile está aqui ainda, o Samile, ela perguntou lá no começo, fez sentido para ela agora, depois de todos os ciclos? Ela está por aqui ainda, se puder responder para a gente. Eu ia falar isso. E é legal também a gente estar falando, né, que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida e a gente precisa entender que existe um ciclo de 7. Então, no caso de um relacionamento, se passaram 7 anos e não tá bom, né, o relacionamento não evoluiu, é porque ali precisa recomeçar, precisa ir para uma outra fase, né? Precisa conhecer outra pessoa. E é assim tudo na nossa vida, na vida profissional, né, na vida financeira. Se não tá dando certo e já se passaram 7 anos, não fica quebrando a cara, recomeça. Nunca é tarde para recomeçar. Inclusive, a gente fez um estudo, né, sobre esses 7 ciclos e a gente descobriu que, para os judeus, que eles seguem esses princípios judaicos cristãos, né, mas eles seguem esse calendário muito à risca, encerrou no domingo agora, no dia 25, encerrou o ciclo de 7 anos. E na segunda-feira, ontem, dia 26, iniciou um novo ciclo de 7 anos. Então, é o período de aprendizado, né? Então, é um período que a gente está se movimentando, né? Posso falar do desafio já, Edilene? Pode. Aproveita que o pessoal está aí, a gente já fala desse desafio. Vamos falar, então. Então, assim, nós criamos um desafio de 7 dias, que é para pessoas que querem recomeçar, que querem viver algo novo na sua vida, que entenderam que precisam viver um novo ciclo. Então, esse desafio de 7 dias é para reprogramar nossa mentalidade, é para nos preparar para esse novo ciclo. Então, a gente entende que a gente está iniciando um novo ciclo de aprendizado, e para vocês que estão aqui nos ouvindo ou que vão ouvir depois, a partir de amanhã, inicia um desafio de 7 dias, onde a gente vai estar todos os dias passando um conteúdo e uma tarefa, que vai fazer com que você se prepare para viver algo novo na sua vida, para você colher novos resultados. Então, você vai estar num grupo, recebendo um conhecimento novo, vai estar com pessoas novas, e a partir dali, você vai começar a pensar de forma diferente, a se comunicar de forma diferente, e, consequentemente, os teus resultados vão ser novos resultados. Então, se vocês desejam, né, viver um ciclo vitorioso,
Se vocês desejam viver novos resultados em todas as áreas da sua vida, participa desse desafio conosco, né? Venha vivenciar todo esse conteúdo que a gente está programando para vocês nesses próximos 7 dias, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Top demais. Tem um link na bio, né? Basta você Isso. clicar para você ser encaminhado para um grupo. Não fique preocupado achando que o grupo vai ter muita coisa. Não. É sempre focado, né? A gente tem... O objetivo é esse desafio de 7 dias, é para a gente poder alcançar algo novo. É a gente estar entendendo das coisas. Toda vez que a gente entende melhor das coisas, toda vez que a gente aprende, a coisa fica mais fácil, a gente não depende. Então, é basicamente para isso aí, né? Rivail ia falando e eu terminei falando, não foi Rivail. Me perdoe. Não, mas só para complementar, você falou bem aí. Inclusive, desafio quer dizer desafio, é se dar ao fio, ou seja, se conectar a algo, é dar o primeiro passo, né? Deus fala, né, que dá o primeiro passo que eu te dou o segundo, né? Então, é isso, às vezes percebe que alguma coisa está parada na sua vida, dá um passo, né? A gente tem essa experiência, né? Quantos passos a gente já deu, já chegamos até aqui. Então, quando a gente está pensando em outra coisa, a gente faz o quê? Dá um primeiro passo e o segundo já se mostra, né? Ou seja, assim, às vezes a gente só precisa se movimentar, né? Fala assim, vou ver o que isso tem de novo, né? Às vezes a mente, ela tem medo do novo, né? Mas, assim, a nossa alma, ela adora algo novo, né? Ela quer buscar, né? Então, assim, esse algo novo, a gente não pode ficar dependendo, né, de qualquer coisa. A gente precisa dar um passo, né? Inclusive, um drive, um dos principais que a Edilene usa é quem aprende não depende. Então, fala, quero aprender na próxima fase. O que vai ter de novo? E aí é onde a gente já tem a experiência, principalmente, né, do método que a gente já está finalizando, que é o metanoia, né? Para a gente ter um passo, outras pessoas caminharam com a gente já está aí concluindo com sucesso, né? Aí a Sueli, que andou nossa mentorada, falou, a ação gera movimento e mostra o caminho. Perfeito, é isso. É isso aí. Tem que estar em movimento, é isso mesmo. Top demais. Perfeito, gente. Perfeito. Gente, a gente está acabando nossa live, né? Eu vou pedir que a gente faça as nossas considerações finais. Se o pessoal tiver pergunta, pode colocar. Enquanto isso, que a gente já vai fazendo nossas considerações por conta do horário. E vai falar, Monique. Se quiser, eu posso falar então. Só para concluir, que, né, se o pessoal que está nos ouvindo agora deseja viver o seu propósito, deseja fluir na vida, existe uma expectativa de Deus sobre a nossa vida, existe promessa de Deus sobre a nossa vida, e Deus deseja que a gente viva uma vida próspera, uma vida abundante. Só que a maneira como ele se manifesta é através dos ciclos. Deus age através desses ciclos. Então, é importante que a gente saiba discernir todos esses ciclos na nossa vida. É importante que a gente esteja nesse processo evolutivo, como o Rivail falou ali, que a gente adquira esse conhecimento, que a gente esteja em movimento, para que a gente possa sair dessa zona de conforto e possa estar agindo. Então, Deus tem uma expectativa sobre a nossa vida, e se a gente deseja fluir, viver o nosso propósito, viver a nossa verdadeira identidade, a gente precisa buscar esse conhecimento, precisa renovar a nossa mentalidade e precisa quebrar os padrões. Então, o desafio é para que a gente quebre os padrões, para que a gente renove a nossa mentalidade e possa viver algo novo, possa viver esse ciclo vitorioso na nossa vida. Então, contem conosco nessa jornada. Venham fazer parte desse desafio. Semana que vem a gente vai estar fazendo outras mentorias, vai estar aprofundando um pouco mais sobre esses ciclos. Então, se surgirem dúvidas, venham falar conosco. Só não deixem de participar, não deixem essa oportunidade passar. É um desafio gratuito e eu tenho certeza que vocês vão estar gostando, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Gratidão, Edilene, gratidão, Rivail, e a todos que participaram aqui, em especial para a Sueli, para a Sandrinha, que interagiram aqui conosco. Top.
Então, é legal, Monique, falar isso, porque eu também estava pensando aqui e, assim, tenho observado, principalmente em consultório, o quanto de pessoas têm chegado e as pessoas falam assim, nossa, eu quero viver algo novo, mas eu estou com medo do futuro, estou com medo de algo. Eu falo, o que que você está com medo? A pessoa, eu não sei, só sei que eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo do que vai acontecer. E aí eu falo para o pessoal, mas primeiro de tudo, lembra que para a gente conquistar e partir para o desafio, a gente precisa saber quem somos nós. Então, se você não sabe quem é a sua identidade, né, a gente já falou aqui em outras lives também. Então, ou seja, o desafio é onde você vai ter, você vai começar a receber, como se fosse umas pequenas munições para primeiro se fortalecer, compreender, né, entender melhor qual é esse ciclo que está vindo pela frente, né, compreender qual ciclo você está, né. É assim, se você não sabe onde está e também não sabe para onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. E para qualquer caminho as pessoas não querem ir. Elas estão, como se diz, perambulando, né? Sem destino certo. Então, o desafio é te dar um destino. Né? Te falar, ó, você quer ir por onde? Então, você quer ir por aqui? Então, por aqui. Tem um caminho que é mais fácil, tem um caminho que você vai precisar trabalhar mais, outro que você vai ter que fazer network, vai ter que fazer aliança. Então, assim, que caminho você está? Onde você está e até onde você quer chegar? Qual é o seu, onde é o seu desfrute? Então, essa é a consciência que tem que ter agora. Assim, e saber que nesse tempo é preciso você saber, vai encontrar quem é você, né? Qual a sua identidade, qual é o seu propósito. Sem isso, a pessoa vai se sentir insegura. E aí vai precisar de muita terapia. E É isso, desbloqueios, né? Também. é isso Então tem um mesmo. caminho mais tranquilo, mais suave para entrar. Ó, ok. Gratidão, gratidão a todos vocês que participaram aqui conosco. Gratidão, Monique, gratidão, Rivail. Agora é com vocês. Vocês que estão aqui na live, quem vai assistir depois agora é com vocês. Né? Faça o seu plano de ação. Qual é a fase que você está? Né? O que é que você tem aprendido nessa fase? Para qual fase você deseja ir? Né? Então, que a gente comece a pensar a respeito disso. Qual é a vida que você quer? E se para clarificar ainda mais essas coisas que perpassam aí na sua cabeça, clica lá na bio. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp e a gente vai ter um desafio de 7 dias. Esses 7 dias eu acho que vai clarificar muita coisa. Então, se você puder, clica lá e entra. Você vai ver que vai passar rapidinho, que vai ser, ó, um destravar de mente, né? Você vai estar avançando para uma nova fase. Então, vamos continuar aprendendo cada dia mais, porque quem aprende não depende. E quando você observar os frutos e você, por um acaso, se sua mente quiser lhe enganar, dizendo assim, poxa, mas são frutos tão pequenininhos, você diga, isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu hei de colher muita coisa, né? Eu sou próspera, eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado do Pai. Então, beijão, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Gratidão por mais essa noite de aprendizado, de conhecimento, de transformação. Beijo, a gratidão, Monique, gratidão, Rivail. Beijo a quem entrou aí agora, meu primo Valdemar, Idri, Almeida, beijão. Fiquem com Deus Gratidão. e até a próxima. Quero encontrar vocês lá Gratidão. no grupo, viu? Clica no link da bio. Beijo, Ótima boa noite, sejam noite. bem-vindos. Boa noite. Beijão para vocês, ótima noite. Aguardo vocês lá no grupo.